O dia 28 de outubro de 2023, Los Angeles, Califórnia. O que você está vendo aqui é a polícia acabando de chegar à mansão do ex-ator de Friends, Matthew Perry. Pouco antes, sua assistente pessoal encontrou o ator inconsciente na jacuzzi de sua mansão. Logo se espalhou pelo mundo que Perry, que era alcoólatra há décadas, teria adormecido bêbado em sua jacuzzi e eventualmente se afogado. No entanto, essa não é a verdade, como você vai descobrir daqui a pouco. Esse vídeo trata de 6 pessoas famosas que morreram de maneira diferente do que se pensava. Inclui detalhes intensos sobre mortes famosas dos últimos anos, bem como pessoas históricas cuja morte foi completamente diferente do que muitos imaginam. Será definitivamente fascinante e revelador, então fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos nosso vídeo com um DJ que tinha apenas 28 anos, mas que apesar de sua idade, já era uma lenda na indústria da música, Avicii. O sueco, conhecido principalmente por sucessos como Levels ou Wake Me Up, morreu em 20 de abril de 2018 em seu quarto de hotel em Oman. Na época, surgiram rumores de que Tim Berlin, o nome verdadeiro de Avicii, havia morrido de overdose de drogas. No entanto, a verdade por trás de sua morte é ainda mais triste do que a maioria das pessoas sabe. O DJ consumia muitas substâncias ilegais, mas o que o matou no final foi o que ele mais amava. Avicii tinha uma paixão imensa pela música desde criança e começou a produzir suas próprias músicas aos 16 anos. Enquanto o jovem sueco ficava cada vez mais famoso e milhares de pessoas assistiam a seus shows, ele sofria internamente. Como Avicii sofria de transtorno de ansiedade desde a infância, a fama, os muitos shows e as expectativas o pressionavam a ponto de trabalhar 16 horas por dia. Para lidar com sua ansiedade e continuar produtivo, ele também consumia grandes quantidades de álcool e tomava muitos comprimidos. Após Avicii ter que remover a vesícula biliar e o apêndice devido ao abuso de álcool, ele também se tornou dependente de analgésicos. Pouco antes de sua morte, o DJ percebeu que não podia continuar assim. Ele se comprometeu a se concentrar em sua saúde mental, prometeu nunca mais se apresentar ao vivo e passar mais tempo com sua família. Ao mesmo tempo, no entanto, ele não queria decepcionar seus fãs. Um dia antes de sua morte, ele não comeu nem falou mais, apenas meditou. Mas no final, seu transtorno de ansiedade venceu, e Avicii encerrou a própria vida com um caco de vidro. O próximo da lista é um jovem músico cujas circunstâncias de morte foram muito diferentes do que a maioria pensa. Quando o rapper norte-americano XXXTentacion foi morto a tiros em plena luz do dia, em frente a uma loja há quase 6 anos, ele tinha apenas 20 anos. Antes de sua grande ascensão, o músico cresceu em condições financeiras difíceis e constantemente entrou em conflito com a lei. Ele frequentemente se envolvia em brigas e depois de ser expulso do coral por causa disso e abandonar a escola, a situação piorou. XXXTentacion estava envolvido em círculos criminosos pesados e tinha desavenças sérias com gangues e outros rappers. Portanto, não é surpresa que após sua morte, tanto a polícia quanto sua família, seus fãs e a mídia acreditassem que XXXTentacion havia sido assassinado por esse ambiente. Surpreendentemente, mais tarde ficou claro que não eram rappers rivais que o haviam baleado. Na verdade, apenas esse ano, 3 homens foram condenados pelo assassinato dele, cujo simples motivo era pura ganância. Eles sabiam que o rapper tinha uma bolsa com $50 mil na loja onde foi morto e planejaram roubá-lo. Quando abordaram o rapper e exigiram seus pertences, uma briga começou, durante a qual ele foi baleado e morto. 7 meses após sua morte, a namorada de XXXTentacion deu à luz a seu filho, que nunca conhecerá o pai. O próximo caso de morte de celebridade causou tanta comoção mundial que até hoje existem inúmeras teorias da conspiração sobre as circunstâncias exatas. Mas vamos por partes. Em uma noite de agosto de 1997,
a princesa inglesa Lady Diana e seu amante Dodi Al-Fayed morreram em um acidente de carro. Fugindo dos paparazzi que queriam fotografar o casal, o carro deles colidiu contra um pilar da ponte. Inicialmente, alegou-se que um paparazzi havia cegado o motorista com o flash de sua câmera, causando o acidente. No entanto, mais tarde ficou claro que essa não era a verdadeira causa do acidente. O motorista estava dirigindo o carro com velocidade muito acima do limite, estava sob efeito de fortes sedativos e tinha 1,8% de álcool no sangue. Além disso, nenhum dos ocupantes do veículo estava usando cinto de segurança. Pelo menos essa é a versão oficial. No entanto, muitas pessoas ainda acreditam que a princesa Diana foi vítima de um atentado, no qual autoridades estatais e a família real inglesa estariam envolvidas. Jornalistas que tentaram investigar o incidente relataram que foram supostamente intimidados pela polícia. Richard Tomlinson, um ex-oficial do serviço secreto inglês MI6, testemunhou sob juramento que o andamento do acidente coincidia exatamente com um plano de assassinato de um político que ele havia visto no serviço secreto. Além disso, dizem que Diana escreveu uma nota para seu mordomo antes de sua morte, descrevendo seu medo de um atentado através da manipulação de seu carro. Continuamos com John Lennon, um membro do Beatles, que ainda são considerados a banda mais bem-sucedida da história mundial até hoje. O músico popular foi baleado por um agressor mentalmente perturbado na entrada de sua residência. Naquele momento, John Lennon estava supostamente em uma disputa intensa com seu colega de banda Paul McCartney, e acreditava-se que o músico não estava bem. No entanto, poucas horas antes de sua morte, John Lennon contou a um taxista que todos os rumores sobre sua briga com Paul não eram verdadeiros e que o amava como um irmão. Além disso, o Beatle teve um dos dias mais felizes de sua vida até o momento do ataque. Depois de alguns anos focando principalmente em sua vida privada, John Lennon havia voltado a gravar novas músicas no estúdio nesse dia. Ele estava ansioso pela divulgação e poucas horas antes de sua morte, deu autógrafos aos fãs que estavam na frente de sua casa. Nesse momento, foi tirada uma foto de John Lennon com um homem para quem ele autografou um disco. A imagem fica assustadora quando se sabe que o homem na foto é Mark David Chapman, o próprio assassino de John Lennon, apenas 5 horas depois. Essa é a última foto que mostra John Lennon vivo. Agora, finalmente chegamos à verdadeira causa da morte de Matthew Perry, que foi mencionada no início. A morte do ator conhecido pela série Friends não teve nada a ver com álcool. Na verdade, o popular ator sofria de graves problemas mentais durante toda a sua vida. Já na adolescência, ele se sentia totalmente abandonado e sozinho, combatendo esses sentimentos com álcool e outras substâncias. Mesmo quando se tornou uma estrela de televisão, Matthew Perry teve que enfrentar o fato de que nem o dinheiro, nem a fama trazem felicidade, como ele disse em uma entrevista 1 ano antes de sua morte. No entanto, ele eventualmente percebeu que o álcool não era uma solução para seus problemas e buscou tratamento médico. No entanto, seu desejo de se recuperar rapidamente foi fatal. O ator recebeu do seu médico um antidepressivo forte chamado ketamina. A ketamina normalmente é administrada intravenosamente na presença de um médico, e isso ocorre em intervalos de 1 a 2 semanas. Provavelmente porque ele queria intensificar os efeitos do medicamento e se tratar, Matthew Perry obteve mais ketamina do que a quantidade prescrita pelo médico. O ator de 54 anos, que segundo o relatório da autópsia estava sóbrio de álcool e outras substâncias há 19 meses antes de sua morte, acabou morrendo de overdose de ketamina. Quanto à última pessoa em nossa lista, a causa da morte deve ser reconhecida para a maioria de vocês. Embora sempre haja rumores contraditórios, Adolf Hitler morreu por suicídio em 30 de abril de 1945, em seu bunker em Berlim. Muito menos conhecido do que sua causa de morte é como o ditador passou suas últimas horas. Enquanto do lado de fora,
o Terceiro Reich estava definitivamente desmoronando e incontáveis soldados e civis estavam morrendo, acontecia uma festa totalmente bizarra no bunker de Hitler. Adolf Hitler e seus mais próximos confidentes já sabiam que a guerra estava perdida e que provavelmente não sairiam vivos. Portanto, não houve discussões ou outros assuntos oficiais, mas uma cerimônia de casamento. Na noite anterior à sua morte, Adolf Hitler se casou com sua namorada Eva Braun. Eles trocaram alianças e em seguida houve litros de champanhe e conhaque para todos os presentes. E até mesmo o ditador, que normalmente nunca bebia álcool, permitiu-se ser servido com vinho adoçado com açúcar. Ao som de música alegre, mas sabendo que morreriam no dia seguinte, o casal celebrou até às 5 da manhã, quando Hitler e Eva Braun foram dormir em quartos separados. Na manhã seguinte, ao acordar, o ditador distribuiu cápsulas de veneno para sua recém-casada esposa e os últimos servos restantes, dando a seu confidente mais próximo a ordem de queimá-los depois que eles se suicidassem. Se você gostou desse vídeo sobre 6 celebridades famosas que morreram de maneira diferente do que se pensava, certamente deve assistir também ao nosso vídeo sobre 8 celebridades falecidas que levaram segredos sombrios para o túmulo. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.